Salmo 121. Glória a Deus. Um e 2, verso 1 e 2. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Talvez, querido, você ache que o seu socorro venha de um lugar elevado. Os montes aqui nesse texto, ele pode representar várias coisas. Podem ser pessoas, podem ser posições, podem ser cargos, podem ser autoridades. E às vezes você acha que o seu socorro virá desses lugares. Montes, aqui no texto, está falando de lugares elevados. Às vezes você acha que você vai ser socorrido por uma pessoa, às vezes você acha que vai ser socorrido por um cargo, por alguma coisa do tipo. E o salmista, quando faz essa pergunta, ele já tem a resposta. E às vezes, querido, você lê ou ouve essa passagem e você não consegue encontrar a mesma resposta que o salmista encontrou. Porque às vezes você lê e você acha que o seu socorro vem do monte, e na verdade ele está fazendo uma pergunta: de onde me virá o socorro? Levanta os olhos para o monte. Ele sabia que a resposta dele não vinha de um lugar elevado. Deus precisa nos ensinar, querido, a não esperar em nada do que é da terra. Em nada. João, desliga esse ventilador para mim aqui. Às vezes, querido, você cria expectativas em pessoas. Às vezes você cria expectativa que sua ajuda virá de, sei lá, uma posição melhor no seu trabalho. Ah, se eu for promovido. E você cria toda uma expectativa em cima de um monte. O monte é um lugar elevado que você acha que vai socorrer você. Ah, quem dera se eu tivesse aquela posição, eu ganharia mais e assim eu teria mais ajuda. Isso é um engano você acreditar. É um engano você achar que um salário melhor vai socorrer você. Querido, de certa forma pode ajudar você, mas a Bíblia diz assim, Paulo falou assim: olha, avisa os ricos do presente século que não depositem a sua confiança nas instabilidades da riqueza, porque tudo isso passa. Então Deus, querido, precisa reposicionar os seus olhos, tirar os seus olhos do monte e colocar os seus olhos no alto. E querido, quando você cria expectativas e elas não são correspondidas, você começa a desfrutar de um negócio chamado frustração. Eu já disse isso aqui algumas vezes. O que é frustração? Frustração é a soma de expectativas mais um lugar errado no qual você espera. Então, quando você tem expectativas em lugares errados, a equação ela não fecha, porque a equação sempre será frustração. E querido, Deus vai permitir com que eu e você sejamos frustrados. Não ache que Ele não vai
que Ele vai impedir você de frustrações, porque as frustrações servem para algo que você vai entender aqui nessa noite, amém? E querido, se a sua ajuda não vem do monte, de onde que ela vem? Eu vou te dizer de onde que ela vem. Ela não vem dos montes, ela vem do trono. Elevo os meus olhos para os montes, mas não é dos montes que vem, é do trono que vem. Pastor, por que vem do trono? Porque a Bíblia diz que é de lá que vem. Quer ver uma coisa? Avança aí, Salmo 123. Nós lemos o Salmo 121. Vamos para 123. A sua ajuda vem do trono daquele que nele está assentado. Verso 1 e 2. Olha o que diz aqui. Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos, preste atenção no verso 2, porque eu vou falar algo específico mais para frente a respeito desse verso. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Então aqui, querido, fica claro para nós de onde vem o nosso socorro. Ele vem do trono, daquele que nele está assentado. Deixa eu te dar uma outra passagem, eu quero que você abra a sua Bíblia. Você precisa aprender a abrir a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 4. Verso 16. Olha o que diz aqui. Assim, aproximemo-nos com toda confiança. Aonde? Não. Aproximemo-nos com toda confiança aonde? O que está escrito aí? Ao trono da graça. Para quê? Olha só. Onde receberemos misericórdia. Mesma palavra que nós lemos aqui em Salmo 123, viu? E encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Lembra no Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o socorro? O que diz aqui em Hebreus 4,16? Que ao nos aproximarmos do trono da graça, receberemos favor em tempo oportuno. Receberemos ajuda em tempo oportuno. Então, querido, agora volta a olhar para mim. Deixa eu dizer algo para você. Eu vou repetir porque você precisa gravar bem isso. Você vai sofrer algumas frustrações nessa vida. E Deus não vai impedir você de passar por elas. E às vezes, querido, essas suas frustrações vão gerar uma interrogação em você. E vão passar para você a falsa sensação de que Deus não se importa contigo. Quem é que já se sentiu frustrado? Qual era o sentimento da sua frustração? Eu acerto, um dos sentimentos da sua frustração é que Deus não se importa com você. Geralmente quando você se sente frustrado, você acha que Deus não está nem aí, que Deus está indiferente com aquilo que você está passando. E Deus não está indiferente com você. Mas Ele vai usar a frustração ao seu favor. Eu vou repetir, Ele vai usar a frustração em seu favor. A verdade, querido, é que Deus, Ele não pode viver, escute, suprindo
expectativas erradas que você tem. Por que você está frustrado e Deus está permitindo você estar frustrado? Porque Ele não pode viver correspondendo expectativas erradas que você tem. Quando você espera em lugares errados, você tem expectativas erradas. E essas frustrações Deus não pode correspondê-las. Por quê? Porque se Ele corresponde você, Ele vai deixar você esperando no lugar errado. Então Deus tem que tratar com isso. Por isso, querido, Ele permite que passemos por esses momentos, porque elas poderão ser um meio, escute isso agora, as suas frustrações poderão ser um meio para corrigir a sua visão. Quando você se sentir frustrado, pergunte se você está olhando para o lugar certo. Pergunte se você está olhando para o monte ou se você está olhando para o alto. Tem uma diferença. Monte fala de lugar elevado, mas a Bíblia diz que Deus está acima dessas coisas. A Bíblia diz assim que nem o céu dos céus pode conter o Senhor. Deus está acima de qualquer lugar elevado. Deus está no alto. Então, querido, quando você se sentir frustrado, pergunte: onde está a sua visão? De onde você está esperando o seu socorro? De onde você está aguardando a sua ajuda? É de pessoas? É de uma posição? É de um cargo? É de uma autoridade? Vou contar um fato aqui, não é para você rir não. Eleições do ano passado. Eu já não crio expectativas, irmão, exatamente para não me frustrar, mas a gente acaba recebendo promessas de pessoas. E as pessoas não cumprem, porque elas são falhas, falta de caráter e tantas outras coisas. Agora, diga para mim você, quantas pessoas não te fizeram promessas e não a cumpriram? Eu tenho uma coisa para te dizer, elas vão falhar e você vai ser frustrado. Mas, se você aprender, ou se você permitir Deus reposicionar a sua visão, você vai encontrar as promessas dele. E a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Então você nunca estará frustrado com Deus. Nunca. Porque Deus corresponde às suas expectativas colocadas no lugar certo. Se você tem expectativas no alto, Deus não só vai responder, mas Ele vai superabundar as suas expectativas. Está escrito assim que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Está vendo? Então, querido, existe um poder nas expectativas, mas nas expectativas certas. As expectativas que estão direcionadas para a pessoa certa, para o lugar certo, para o ambiente certo. Amém? Amém, querido? Então, querido, comece a se perguntar o porquê de muitas coisas não acontecerem com você. Pode ser que Deus esteja querendo corrigir o que você está vendo. O porquê que isso aqui não anda? Por que isso aqui parece que só vai para trás? Por que essas coisas não acontecem? Comece a se perguntar. Talvez Deus está querendo corrigir aquilo que você está vendo. Querido, você tem que entender que avanço só significa uma coisa. Pergunta para mim o que, pastor? Não perdê-lo de vista. Repita isso comigo. Avanço só significa uma coisa: não perdê-lo de vista. Amém? Então, quando algumas coisas não vão, não avançam, não prosseguem, é hora de pararmos
e analisarmos para onde nós estamos olhando. Amém? Por isso, não confie nos montes, confie naquele que está sentado no trono. Amém, querido? Por que você não deve confiar nos montes, em pessoas? Por que você não deve confiar em cargos, em promessas políticas? Você se identificou, né, irmão? Quantos aqui já acreditaram em promessas políticas? Não acredite nessas coisas, irmão. Porque se você acreditar nessas coisas, a Bíblia diz assim, que os montes serão abalados. Sabe quem vai abalar o monte? Sabe quem? Aquele que está assentado no trono. Ele vai abalar os montes. Tudo que existe abaixo do céu, tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Aquelas coisas que você coloca confiança, esperança, expectativa, aquelas coisas que não nasceram de Deus, tudo isso vai ser abalado por aquele que está sentado no trono. É por isso, querido, que você encontra favor no trono, socorro no trono, ajuda no trono. Amém? Então, se você quer corrigir a sua visão, ou se Deus corrige a sua visão, sabe o que Ele está fazendo comigo, com você? Ele está nos livrando de duas coisas: danos e frustrações. Irmão, todos aqui sabem o que é sofrer dano, ou não sabem? Todos aqui sabem o que é ter frustrações. E quando Deus alinha a nossa visão, endireita a nossa visão, Deus está nos livrando de danos e frustrações. E querido, Deus não vai corrigir, escute isso, Deus não corrige a nossa visão apenas para aprendermos a esperar nele. Aqui o salmista, quando faz essa pergunta, ele sabe de onde vem a resposta, só que ele entende uma coisa: é necessário esperar. Não adianta você só saber que a resposta está em Deus, você tem que saber esperar. Se você sabe que a resposta está no alto, não adianta você subir o monte. Não, você não entendeu o que eu falei, eu vou repetir. Se você sabe que a resposta está no alto, não adianta você subir o monte. O que você tem que fazer? Esperar. Amém? Então Deus, Ele não corrige a nossa visão apenas para nos fazer esperar. Deus, Ele corrige a nossa visão, escute, para sermos preparados em sua presença. Para que você seja preparado no ambiente. Deus não quer apenas te fazer aprender a esperar nele. Deus quer te fazer aprender a ser preparado na presença dele. Deus quer que você seja preparado no ambiente. Amém? E querido, monte é aqueles lugares que você julga talvez ser necessário para você encontrar respostas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, pessoas que têm problemas emocionais. Às vezes elas acham que vão encontrar respostas em ambientes com álcool, com droga, com prostituição. Elas acham que se metendo naquele ambiente, elas vão ter a resposta que precisam, e não vão. Elas estão indo para um ambiente errado, esperando daquele ambiente ter a resposta que elas precisam, e não vão ter. Por exemplo, uma pessoa que está com dificuldades financeiras. Algumas, elas buscam o ambiente errado, achando que aquele ambiente vai corresponder às expectativas delas. Algumas vão para o crime, algumas vão para o roubo,
vão assaltar banco, carro forte, porque é um meio fácil de se ganhar dinheiro, mas elas estão indo para um ambiente que elas acham que vai resolver a vida delas. Agora, uma que você vai se identificar. Às vezes, querido, você acha que ir para o banco vai resolver sua vida. Aí você tem no banco um monte. Você tem no banco um lugar elevado que vai resolver o seu problema financeiro. E, querido, deixa eu te dizer, o banco pode estar sendo um ambiente errado para você. Porque se Deus quer te ensinar a não ir para o banco, então ali é um ambiente errado para você. Se você está tendo problemas financeiros, Deus não quer que você corra atrás de um banco. Deus quer que você vá atrás do dono do ouro e da prata. Então, se Ele quer que você aprenda a receber dele, o banco é um ambiente errado. Então você tem que aprender o quê? A reposicionar a sua visão, a não esperar do gerente do banco, disso, daquilo outro, para resolver o seu problema. Quem está entendendo, diga amém. Se algumas coisas não se estreitarem para nós andaremos sempre com uma visão limitadora, irmão. É por isso, querido, que as frustrações em alguns momentos são bons. Algumas coisas precisam se estreitar, porque senão a nossa visão ela não se amplia. A gente sempre vai viver limitado. E o que é viver limitado? É chegar, no máximo, no monte. É no máximo chegar no monte. Deus quer que você passe disso aí, irmão. Amém, querido? Deus quer que você alcance os verdadeiros lugares altos. Eu vou repetir, Deus quer que você alcance os verdadeiros lugares altos. Então busque compreender certas frustrações que você passa, porque há certas decepções que vão te reconduzir. Olha, irmão, vou te falar uma coisa, se você, diante das suas decepções, não se reconduzir, você está em sérios problemas. Porque se as suas frustrações, os seus momentos ruins, as suas decepções, não conseguem reposicionar você, você está com sérios problemas. Porque, ouça isso, antes de Deus, eu disse o quê? Antes de Deus usar os seus problemas para te reposicionar, Ele tenta fazer isso através do Espírito. Vou repetir. Antes de Deus usar os problemas para reposicionar você, Ele tenta fazer isso através do Espírito. Só que quando você não ouve o Espírito, Ele usa problemas. E se nem os problemas conseguirem reconduzir você, então você está com problemas sérios. Quem está entendendo? Diga amém. Decepções, irmãos, fazem parte. Aí você vai falar assim para mim, pastor, mas Deus não decepciona, porque está escrito em Romanos, capítulo 10, está escrito assim, Romanos 10, 11, todo aquele que crê nele, jamais será decepcionado. Como é que você está dizendo que eu vou sofrer decepções, se Romanos 10, 11 diz que aquele que nele crê não será decepcionado? Se você prestar bastante atenção no texto, você vai ver aonde você tem que crer. Aonde? Aquele que nele crê. Quando você crê nele, ele jamais vai decepcionar você. Amém? Então, querido, dê graças a Deus, porque você está sendo reconduzido para o lugar certo. Agradeça pelo Senhor estreitar as coisas. O que Jesus falou? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição.
Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então, dê graças a Deus, querido, porque Deus está fazendo isso aqui, ó, afunilando as coisas. Amém? Agora se lembre do que eu disse: Deus não corrige a sua visão apenas para te fazer chegar no lugar certo, mas para ser preparado em sua presença. Quem quer ser preparado na presença de Deus? Você não precisa então de um monte, você precisa de um trono. Preste atenção nisso. Os filhos de um rei não são preparados apenas para lugares elevados. Os filhos de um rei são preparados para o trono. Um rei, ele pode ter vários filhos, só um vai sucedê-lo. Os demais filhos serão príncipes. Mas todos eles são preparados para o trono. Então Deus não quer te levar apenas em lugares altos, elevados. Deus quer te levar para a presença dEle, te preparar na presença dEle. Amém, querido? Agora, qual é uma das características de quem se assenta no trono? Diga assim comigo. Enxergar além. Meu querido, o rei, ele tem uma visão além. O rei não enxerga montes. O rei está vendo aquilo que os outros não estão vendo. Você é filho de um rei. Ele não está te preparando para chegar em lugares elevados. Ele está te preparando para chegar no trono. Então, querido, ele começa transicionando os nossos olhos. E junto disso, também as nossas expectativas. Deus está mudando os seus olhos, saiba de uma coisa, Ele está alinhando as suas expectativas. Se Ele leva seus olhos para o lugar certo, as suas expectativas também estarão lá. Glória a Deus, querido. Visão certa significa expectativa certa. Então faça essa pergunta para si mesmo: para onde você está olhando? Para quem você está direcionando a sua atenção? É para o lugar da verdadeira resposta? E querido, diminua o tempo de algumas coisas na sua vida, porque saber que a resposta vem de lá e permanecer olhando para lá vai diminuir o tempo de algumas coisas na sua vida. Nós gastamos muito tempo em determinadas áreas, em determinados lugares. Nós gastamos muito tempo ali, porque estamos enxergando errado. Amém, querido? Você está sendo preparado para viver como filho de Deus nessa terra, irmão. A Bíblia diz assim que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Veja, não é você que tem que aguardar com expectativa a manifestação dos filhos das trevas. Não, você aguarda com expectativa olhando para o alto, e a criação vai aguardar com expectativa a respeito dos filhos de Deus. Mas para que você possa corresponder com a criação, você tem que estar olhando para o lugar certo. Amém, querido? Você tem um pai, querido, que se preocupa com você. Um pai que está no trono. Um pai que provê. Um pai que te sustenta. Um pai que te protege. Um pai que te socorre. Um pai que te ajuda. Amém, querido? Você tem um pai que não dorme. Você tem um pai que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o seu pai. Vá para o trono. Amém? Não busca ajuda mais em pessoas. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar pessoas para te socorrer, Ele vai. Mas Ele nunca colocou a sua confiança em pessoas. Corra para Deus. Vá para o trono. Faça o que está escrito em Hebreus. Sabe, chegue com confiança ao trono da graça e você vai receber
ajuda em momento oportuno. Quem recebe essa palavra? Salmista disse assim, repara que eu só estou citando Salmos, né? Salmo 62, 5, o salmista disse assim: ó minha alma, olha isso, espera somente em Deus. Somente em Deus. Ele está dizendo, não espere mais ninguém não. Espera só em Deus, porque dele vem a minha esperança. Quando todos os recursos, não espere, na verdade, todos os recursos terminarem para você começar a esperar em Deus. Espere primeiro em Deus e você vai entender que ainda que você tenha todos os recursos, você não depende deles, mas de Deus. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Queria que você ficasse de pé.